Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada, eu sou o Rodrigo, patrão da agência X3. Nesse vídeo eu vou responder uma dúvida que é muito frequente no ramo jurídico, tá? Quanto você deve investir em ads? Ou seja, quanto você deve investir em anúncio para poder atrair cliente, tá? Essa dúvida ela é muito frequente e nesse vídeo aqui, até o final, eu vou te dar não só essa dica, mas também outras dicas que estão relacionadas com esse tema principal. Se você gosta dessas dicas de marketing, de estratégias para poder atrair clientes e também se posicionar no mercado, conseguir ter uma autoridade, se inscreve no canal da Agência X3. O meu foco aqui é ajudar você a conseguir todos esses benefícios, mas principalmente colocar dinheiro no bolso, que é o foco principal, tá bom? Então, se você gosta disso, se inscreve e vamos pro vídeo. Bom, se você é advogado, você sabe que quanto mais visualização você tem, maior é a possibilidade de você ter clientes também, tá? E quem vai fazer isso de uma maneira mais rápida é você investir nas plataformas, ou seja, você pagar os anúncios. A questão é, quanto de dinheiro eu preciso disponibilizar para ter um bom resultado? Vamos dividir as principais plataformas, Google e Meta. E quando eu falo Meta, eu falo Facebook e Instagram, tá? Essas são as principais. Os dois, eles têm estratégias diferentes de gastar o seu dinheiro, tá? Ou seja, de colocar o seu dinheiro para fazer com que as pessoas interajam com a sua empresa. O Google, ele normalmente cobra por clique. Cada palavra-chave ela tem um preço e quando a pessoa clicar para acessar o seu site, você vai pagar o preço daquela palavra-chave. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu peguei a palavra-chave advogado previdenciário e ela tem um custo de R$3 até R$10. O que isso significa? Significa que se você estiver num momento onde não tem tanta concorrência, você vai pagar R$3 por clique. Então a pessoa vai chegar ali, vai clicar, vai debitar da sua conta, do saldo que você tem disponível, R$3. Só que quando o fluxo de busca estiver muito alto, esse mesmo clique ele não vai custar mais R$3, ele vai custar R$10. Então é por isso que é sempre muito bom, quando você for criar as suas campanhas de Google Ads, fazer um bom planejamento de palavra-chave, porque pode ter alguma palavra-chave que custe muito caro, que vai fazer com que a sua campanha encareça muito e não traga os leads que você está buscando. Então é por isso que dentro da estratégia do Google, você sempre tem que tomar cuidado com duas coisas, estratégia de lance e página. Porque não adianta você pagar a palavra-chave certa, mas quando a pessoa chega no seu site, não tem nada a ver com o que ela está buscando. Percebe o quanto o site é importante dentro do Google? Então, quando nós falamos de estratégias de Google, nós estamos falando desses dois cenários. Estratégia de lance, ou seja, palavras-chave que você vai colocar, o horário que você vai colocar, tá? Uma segmentação boa, e também a página onde vai ter as informações do que você oferece. Tendo isso em vista, você sempre vai trabalhar com algo em torno de R$30 por dia a R$50 por dia. Nossa, Rodrigo, por quê? Vamos ao mesmo exemplo da palavra-chave do advogado previdenciário, que era de R$3 a R$10. Bom, vamos lá. Vamos supor que o seu site ele precisa de 10 acessos para conseguir transformar esses acessos em um lead. Tá? Então, você precisa de 10 para 1, ou seja, 10 pessoas acessando o seu site para que um te mande mensagem. Só que essas pessoas, quando elas clicaram, estava nos R$3 ali. Tá? Então, os R$3, você conseguiu esses 10 cliques com R$30 por dia. O que acontece? Quando esse valor de R$3 passa a ser R$10, você não vai ter mais 10 cliques, você só vai ter 3 cliques. Lembra que seu site precisa de 10 cliques? Pois é, se você tem 3, você vai receber um lead a cada 3 dias. Percebe? Então, por isso que você precisa fazer um bom planejamento e não pode colocar pouca verba a ponto de prejudicar a sua estratégia. Porque, como eu sempre falo para os clientes, se trata de tráfego pago. Então, também tem a palavra pago. Então, tem outros profissionais que estão investindo muito dinheiro para aquele lance, tá? Para estar naquela posição. Então, o financeiro também é uma estratégia para que você tenha mais alcance. Isso no Google, tá? Então, esse é o ponto número 1. Invista ali entre R$30 a R$50 por dia. Rodrigo, eu não consigo. Tá, então eu vou colocar R$6 por dia. É melhor não, é melhor você ir para o Meta. E aí eu vou te explicar o porquê o Meta é importante, tá? O Meta, ele trabalha de uma maneira diferente, ele trabalha com visualizações. Então você não vai pagar por clique, você vai pagar por impressão. Então quando 1000 pessoas visualizarem, você vai pagar R$50. Então você tem um custo por impressão de R$50. Então 1000 pessoas que visualizaram ali, saiu R$50 do saldo que você tem disponível dentro do Meta. Tá? Só que tem uma questão que é muito importante aqui. Quanto mais você entra, tá, no mundo do digital, você percebe que as empresas estão procurando pessoas ricas. Então, para você ter a atenção das pessoas ricas, você precisa pagar mais. Tá, Rodrigo, mas não está fazendo sentido, eu vou te explicar. Imagina o seguinte, o cara que está querendo vender viagens, ele está tentando pegar o público rico. O cara que está tentando vender imóvel, ele está tentando pegar o público rico. O cara que está tentando vender carro, ele está tentando pegar o público
clico. Então, ou seja, essa parte, tá, social é o foco principal da maioria das empresas. Então, a atenção dessa pessoa é muito cara. Então, quando você vai com uma verba um pouco mais baixa, o que acontece é o seguinte, você não consegue aparecer para as pessoas. Lembra que eu falei para você que o financeiro também é uma estratégia de marketing? Dentro do Ads é. Porque se você está buscando a atenção de pessoas com financeiro maior, você não pode começar com o mínimo, porque você não vai chamar a atenção das pessoas que têm condição de pagar. Porque lá, para você chegar nessa atenção aqui, tem outras empresas que estão investindo muito mais, tá? E como que você faz para sempre diminuir o custo da sua impressão? Gerando conteúdo relevante. Porque o Facebook ele tem duas regras. Primeira regra, prender o usuário. Segunda regra, fazer com que as pessoas que estão anunciando vendam seus produtos, tá? Perceba que a primeira regra é prender o usuário. Então, se o seu conteúdo é publicidade, 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 a pessoa deixa de ver, ela não quer mais te ver, ela cansa de você e ela não volta mais no Facebook. Por isso que o Facebook não entrega a sua publicação. Por quê? Porque você está desrespeitando a regra de ouro do Facebook, que é prender a pessoa. Tá? Então, os seus conteúdos precisam chamar a atenção de alguém. Se ele não chama a atenção de alguém, o que vai acontecer? Você vai pagar mais caro, porque você está afastando as pessoas da regra número 1 do Facebook, que é prender o usuário. Tá? E segundo, vender. Você está tanto pensando em vender que está esquecendo da regra número 1. Então isso vai ser mais caro para você, porque o Facebook também está vendendo as visualizações para você, tá bom? Então, isso que você precisa entender. Pouca verba na estratégia de tráfego pago, principalmente conforme o tempo vai passando, é uma má ideia. Então, se você não tem condição de investir bem, pelo menos pelo período de 3 meses, que é o período ali onde você vai aprender sobre estratégia de campanha, o que eu sugiro? Espera um pouco, tá? Não investe agora. Faz o conteúdo, trabalha um pouco mais a parte orgânica, trabalha outros canais que são mais direcionados, para que você, na hora que for fazer o tráfego pago, tenha condição de investir mais para ter mais resultado. Tá? O investimento ele está sim vinculado a um bom resultado. Ah, mas tem um guru que falou que ele investiu R$200 e voltou 1 milhão, Rodrigo. Tá, mas ele não te contou que ele fez milhões de testes antes de chegar num resultado desse. Tá? Então, você não é a exceção à regra. Tá? Então, vamos seguir a regra. A regra é, tenha um bom investimento. Uma outra pergunta que é muito importante é quanto tempo leva para ter resultado? E sempre para responder isso, eu faço uma seguinte pergunta para as pessoas, né, que fazem essa pergunta para mim. Você sabe que os leads são pessoas? Você tem noção disso? Por quê? Porque quando as pessoas acham que é só colocar dinheiro que o cliente vai vir, elas estão desconsiderando que do outro lado é alguém que está querendo resolver um problema. E quando ele desconsidera isso, ele vai entregar um conteúdo que é raso, um conteúdo ruim. E o conteúdo ruim, ele gera resultados ruins. Lembra que eu falei para você? Se você impulsionar algo que é ruim, você só está fazendo mais pessoas ver o quanto aquele conteúdo é ruim. Ele não vai gerar resultado para você. Então é por isso que você tendo em mente que do outro lado é uma pessoa que está assistindo o seu conteúdo, que está entendendo sobre o que você está falando, você sempre vai ter mais cuidado. E assim o resultado ele vai ser mais rápido. Tá? Então, quanto tempo normalmente leva? Criamos uma campanha, se ela estiver bem configurada, com tags configuradas, com estrutura bem feita, esta campanha vai estar em aprendizagem pelo período de 15 dias. O que é a aprendizagem? São os robôs das plataformas entendendo qual é o melhor público para você. Tá? Então ele vai fazer essa análise. Tá? E essa análise vai ser de acordo com o seu objetivo. Então eu quero lead. Quem são pessoas que têm potenciais de se inscrever em site? Então ele vai buscar essas informações. Eu quero venda. Quem são pessoas que são potenciais para colocar cartão de crédito ou comprar em uma loja virtual? Então ele vai fazer essa busca. Essa busca, a própria plataforma pede 15 dias. Quando ele aprendeu sobre o seu público, aí vem a parte de otimização. A otimização é extrair os dados dessa conta para que você consiga melhorar o resultado dela. E essa extração de resultado, ela pode não acontecer em 15 dias. Ela pode acontecer em 15, 20, 30, 40, 50. Por quê? Porque nessa parte de aprendizagem, pode ser que a máquina não aprendeu, ela não entendeu o seu público. Então tem que fazer um ajuste de novo, tem que fazer outro ajuste. Então, normalmente, um resultado efetivo, ele demora entre 1 mês a 3 meses, tá? Passou de 3 meses, se você não estiver tendo resultado, tem que ativar um alerta aí, tá? Só que qual que é o ponto principal? O ponto principal é saldo, o ponto principal é o Ads. Lembra que eu falei que o valor que tem dentro da plataforma também é importante? Se você está colocando baixo valor para dentro do seu segmento, o que vai acontecer é que você não vai ter resultado. E aí pode passar 3 meses,
5 meses, 6 meses, 10 meses, você não vai conseguir. Então, a estratégia financeira também é importante. Então, não ache que 3 meses com R$ 200 vai fazer chover lead, porque não é assim. Porque clientes que conseguem fechar contratos todos os dias, né, que é o case de sucesso que nós temos aqui na agência, eles investem mais de R$ 3.000. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho esse capital. Não precisa começar com isso, mas você pode iniciar de uma forma que você tenha retorno, mas tenha um investimento considerável. Pelo menos ali algo entre R$ 600 a R$ 1.000. Tá? Então isso já vai te ajudar. Bom, espero que isso aqui, essa aula, tenha te ajudado de alguma forma, tá? Você entender que não é só fazer estratégia, que não é só você criar um anúncio ali, um vídeo e pronto. O cliente vai chegar até você. Você precisa entender que ele é uma pessoa, precisa fazer conteúdo relevante e precisa sim ter saldo, tá? Então, assim você vai conseguir entender que o marketing digital, ele não é algo milagroso, ele é algo que você vai ter que estruturar. E para você estruturar isso, você precisa de ajuda ou de conhecimento, tá? Então, se você não tem conhecimento, busque mais. Se você quer fazer esse tipo de estratégia funcionar para você mesmo, onde você opera toda a situação, opera toda a funcionalidade para conseguir ter esses clientes, estuda, vai atrás de conhecimento. Logo a gente vai lançar um curso também para poder apoiar você. Mas se você não quer fazer nada disso, quer terceirizar para alguém que entenda, eu vou deixar o link aqui do contato da nossa equipe para que você possa tirar todas as suas dúvidas. Espero ter te ajudado de coração e se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, tá? Deixa aqui seu comentário também sobre o que você achou, o que você tem de consideração em relação a todo esse conteúdo, tá bom? Obrigado por estar até aqui, nos vemos nos próximos vídeos, até mais.